Fala, turma boa, aqui Jairo Castelo Branco de novo, são 15 de maio de 2020, 13 horas e 10 minutos. O Brasil, nesse exato momento, em estatísticas oficiais, 206.507 infectados por Covid-19 e já são 14.131 óbitos em razão desta pandemia. Pois muito bem, acaba de ser demitido o ministro da Saúde, Nelson Taixe. Segundo ministro da Saúde, demitido durante a pandemia no Brasil. Sabe quais foram os motivos, pessoal? O primeiro motivo foi que o presidente queria que Nelson Taixe fizesse uma defesa enfática da cloroquina como medicamento eficaz para o enfrentamento ao coronavírus. Mas qual o problema? A cloroquina ela está passando por exames, por pesquisas de diferentes institutos no mundo para verificar a sua eficácia no combate ao coronavírus, ou seja, não existe comprovação científica para isso. Mas o presidente, que não é médico, que não é profissional da saúde, que não tem experiência nenhuma nisso, ele exigia uma defesa enfática por parte do ministro para o uso da cloroquina. O segundo motivo, que foi decisivo para a demissão do Nelson Taixe, foi o decreto que o Bolsonaro anunciou há poucos dias, em que as atividades de salões de beleza, barbearia e academias de ginástica, elas teriam o status de essenciais, atividades essenciais, logo seriam reabertas. E houve um fato muito constrangedor, porque o ministro sequer foi convidado para discutir sobre isso. Ele estava dando uma entrevista coletiva quando os repórteres noticiaram a ele que o presidente tinha feito isso. Foi uma saia justa, uma situação constrangedora. E algo que o ministro também não considerava naquele momento. E o outro ponto central foi que o ministro já estava trabalhando um plano de diretrizes para a reabertura, para o fim da quarentena, já que ele tinha um alinhamento muito grande com o presidente. Mas o presidente achava pouco, o presidente queria uma abertura ampla, o presidente defende que o coronavírus não existe, que o coronavírus é uma gripezinha, um resfriadinho, uma histeria, sabe, um desespero à toa, porque morre mais gente engasgada, morre mais gente em todas e quaisquer outras enfermidades que vocês imaginarem. Essa é a tese do presidente. Tanto que o presidente já foi censurado por todas as mídias sociais porque ele propaga notícias falsas sobre remédios, sobre números de enfermidades. É isso. Em tese é isso. A nossa tese de enfrentamento ao coronavírus no Brasil é que o coronavírus não existe. Ele é uma fantasia. E essa tese é fundamentada em quê? No empirismo. É fundamentada no presidente acreditar que ele tem que vencer essa narrativa. Porque existe uma conspiração mundial de todas as associações de médicos, da Organização Mundial da Saúde, de todas as grandes potências mundiais para derrubar o presidente Bolsonaro. É isso. E nós, povo trabalhador, que não somos da elite econômica, estamos entregues à própria sorte. O ministro Mandetta, que já não era o ministro dos sonhos, que já era um privatista, que passou a vida achando que o SUS não tinha a importância que agora ele diz que tem, já havia sido demitido, não também por não estar sendo competente no enfrentamento ao coronavírus, mas por querer enfrentar o coronavírus. Porque a tese é não enfrentar, é o negacionismo, é o obscurantismo. A tese do governo brasileiro é essa. E para nós, salve-se quem puder. Nelson Taixe talvez seja a expressão maior da medicina por dinheiro. Um privatista, uma pessoa que tem uma vida tranquila do dinheiro que já ganhou na medicina privada. Não esconde isso de ninguém. Tem até alguns vídeos muito polêmicos dele, que ele fala que às vezes é preciso fazer escolhas pela vida de um ou de outro, e ele fala isso sem constrangimento. Dificilmente o presidente acha alguém na área da saúde que tem um alinhamento com a necropolítica tão forte como Nelson Taixe. Mas é pouco, porque o ministro tem que negar o coronavírus. Porque essa tentativa de reabertura não é para garantir o seu emprego, não é para garantir o emprego de ninguém.
é para garantir que os ricos possam ficar dentro de casa se protegendo e terem protegidas também as suas margens de lucro. É disso que nós estamos falando. É a necropolítica. Já morre pobre todo dia. Olha a violência urbana. Olha as diferentes outras chagas que o nosso povo são acometidos. Então o pobre já morre mesmo. Vai morrer quantos? 7 mil, como disse o dono do Madeiro? Roberto Justus? Não, mas esse número é normal de mortos. Gente, todas as vidas importam. Até dos algozes da saúde pública. Eu não vou torcer pela morte de Jair Bolsonaro, pela morte dos ministros, não. Nós vamos fazer um enfrentamento político. Nós vamos fazer a discussão política. Vamos discutir a necropolítica, vamos discutir a guerra híbrida, vamos discutir as fake news, vamos discutir um projeto nacional de desenvolvimento. Nós vamos fazer a discussão política. Nós não queremos a morte dos nossos adversários ou daqueles que têm uma compreensão da sociedade, da vida, diferente da gente. Não, mas a necropolítica é isso. Então, o Nelson Teich foi demitido. Mais um ministro demitido em meio à pandemia. Eu errei, sabe? Porque eu tinha feito uma previsão que ele ia durar 15 dias. Mas ele durou 27 dias, né? O mais cotado para assumir agora é o secretário executivo do Ministério, que é mais um general, né? Mais um militar que provavelmente assuma. A gente não tem ainda a confirmação, mas deve ser. Deve ser porque esse já é um governo tutelado pelas Forças Armadas. As Forças Armadas preferiram isso, preferiram conviver com esses arroubos do presidente do que apostar na saída Mourão, já que Mourão não tem viabilidade eleitoral para 2022. Aí talvez precisasse de um processo mais traumático que eles julgam desnecessário ou inapropriado no momento. No momento, apesar do autoritarismo, está no cerne, tá na gênese da atuação dessas pessoas. Mas enfim, gente, é um misto de tristeza, de indignação, porque o barco está à deriva, não tem comando estratégico, salve-se quem puder. Então, reforço, fique em casa. Fique em casa. E vamos exigir daqueles que você depositou o seu voto na urna, que eles pressionem pela ampliação do auxílio emergencial, que eles pressionem por uma renda básica de cidadania, que eles pressionem para que, com a mesma celeridade que o governo atende o sistema financeiro, ele possa atender as populações em situação de vulnerabilidade. E fique em casa. Se precisar sair para ir atrás de algum mantimento, se proteja, use máscara. Não temos governo que se preocupe conosco, governo federal. Não temos. Mais uma vez eu aplaudo as iniciativas dos governadores e dos prefeitos. Mais uma vez. Assim como das associações de médicos, assim como dos institutos de pesquisa que estão realmente no enfrentamento. O Comitê Científico aqui do Consórcio Nordeste, uma iniciativa maravilhosa. Eu saúdo todos esses. E então, fiquemos atentos e mais uma vez, só reforçando a cobrança. Rodrigo Maia, são 31 pedidos de impeachment que estão na sua mesa. Eu já assinei um, inclusive. E apoio a iniciativa dos demais, porque a sequência de crimes de responsabilidade é enorme. Então esteja à altura da cadeira que você está sentado e abra os pedidos de impedimento. A paciência se esgotou, a sociedade não aguenta mais. É o segundo ministro da Saúde demitido em meio à pandemia. É o terceiro ministro de Estado. Daqui a pouco a gente vai ter uma média de um ministro demitido por mês. Que é isso, gente? Aí o presidente tira da pauta a discussão sobre a crise sanitária e coloca sempre a crise política, porque esse é um palco que é pleno para que ele fortaleça aquela ala radicalizada que está com ele, aquela gurilada, sabe? Aquela turma autoritária, aquela turma que se sente representada pelo racismo, pelo fascismo, pela misoginia, pelo preconceito com a comunidade gay, sabe? Essas pessoas que se sentem representadas pelo misto de todos esses memes fascistas são alimentadas pela crise política. Por isso o governo
nega a crise sanitária, nega o coronavírus e sempre introduz a pauta da crise política. Então, fora Bolsonaro, impeachment já. Não que Mourão seja saída de nada, mas chega de obscurantismo, chega de negacionismo. Esse jogo, essa brincadeira na beira do abismo sacrifica o povo mais pobre do nosso país. Eu sei que eu me estendi, mas é um recado que eu gostaria de dar e quem tiver a oportunidade de me garantir esse tempinho na sua agenda para assistir, eu agradeço, assim como aqueles que quiserem seguir as nossas redes sociais, se inscrever nos nossos canais, fica o nosso agradecimento. Gente, vamos em frente. Atenção, mas mesmo dentro de casa fortalecer a luta, porque o que está em jogo é o nosso país, a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos amores, a vida daqueles que a gente mais quer bem, tá bom? Um abração, tamo junto.